É, meu amigo, haja criatividade para inventar tema, viu? Esse é uma forçação. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Estamos já passando na nossa meta de 6 milhões de inscritos no canal do Esporte Interativo, então se inscreva lá e, como eu reforcei, bota a notificação para jogo, porque senão, quando tiver conteúdo novo, e na quarentena tem tido muito, talvez um conteúdo ou outro passe batido. Seguinte, vamos elencar aqui a melhor seleção da história pelos números das camisas, de 1 a 11. Por exemplo, o número 23, o 14, o 16, o 15. Esses números não vão entrar aqui. Aqui é o quê? Tradição. Então a gente vai do 1 ao 11. Não necessariamente isso aqui vai formar uma seleção viável e uma seleção que pudesse ser organizada em campo de uma maneira equilibrada. Porque, por exemplo, talvez tenha só um zagueiro. Pode ser, por exemplo, que não tenha lateral esquerdo. Então a gente vai precisar fazer umas adaptações, porque o fato é os melhores de cada número. E aí, obviamente, eu vou levar em consideração várias situações, né? De melhor, de maior, de relevância, de história, de títulos e por aí vai. Então, vamos à seleção dos melhores de 1 a 11. Começando, obviamente, com o número 1. E aí, eu já falei algumas vezes que o grande goleiro que eu vi jogar, e não tinha como eu escolher um goleiro antigo, porque tem que entrar muita coisa aqui. Eu vou de Buffon. Pra mim, já faz parte da era moderna do jogo, ele já faz parte da evolução do jogo, um cara que esteve basicamente no auge a carreira inteira. E ok, isso daqui a 10 anos, há 5 anos, pode ser que entre aqui o Neuer, mas muito identificado com a camisa 1. Lembrando aqui que a gente vai ter nomes que, por exemplo, o Daniel Alves, porque a gente já vai para a camisa número 2. O Daniel Alves, ele não é identificado com o número 2, ele jogou com 500 números na carreira. Ele fez homenagem ao Xavi, ele fez homenagem ao Abidal, sim, ele jogou com a 2, mas já jogou com todos os números sem imaginar, o Daniel Alves já usou, inclusive a camisa 10 no São Paulo. Então ele não é identificado com a camisa número 2. O grande camisa 2, eu pensei muito, por exemplo, em colocar aqui Djalma Santos. Acho que seria justíssimo. Mas a gente tá falando de um zagueiro que jogou de volante, depois foi alçado a um exímio lateral. Craque em basicamente todas as funções. Mas não era identificado totalmente com a camisa número 2. Ele jogou com outras tantas em vários times. Jogou com a 2, jogou com a 4, jogou com uma porrada de coisa. Então assim, na seleção, em parte tem uma identificação com a 2, mas não só. Então se a gente for pegar caras que de fato foram identificados com a 2, a gente vai ter aí, por exemplo, o Gary Neville, enfim, caras desse tipo, mas que obviamente não vai ser meu voto. Meu voto é Cafu. Mas você já disse que ele não é o melhor lateral direito que você já viu. Não é. Mas com a camisa 2, neste casamento, o cara que mais remete ao número 2 pra mim e que de fato foi monstruoso, nosso querido Cafu. Camisa número 3, Maldini. Esse acho que é até fácil. Tem muita gente na briga aí, mas Maldini, vencedor, altamente regular no nível altíssimo, lateral esquerdo, zagueiro, tudo com uma elegância, com uma limpeza, com uma maneira muito eficiente de jogar, com um brilhantismo, sempre no mesmo nível, né? Um jogador, e eu já falei isso em outros programas, por exemplo, no Melhor de 10, formou, acho que a grande zaga de toda uma geração, Baresi e Maldini, com números estratosféricos, não só de títulos, mas em jogos que não tomaram gol, em nível de atuação, enfim. O Maldini no nível absoluto. Camisa número 4 é um número difícil. E aí eu vou muito dos caras que mais eu me identifiquei e, obviamente, assim, eu citei aqui o Djalma Santos, ele não é absolutamente identificado com a camisa 4. Você tem o Sérgio Ramos, ele é um fortíssimo candidato, mas teve participações importantes em campanha jogando com a 15. Eu vou de Patrick Vieira. Esse foi o grande camisa 4 que eu vi, um dos grandes camisas 4 da história do futebol. Cara, volante, extremamente técnico, um domínio do meio campo absoluto e que, se precisar aí nesse nosso time improvisar e meter ele lá atrás, eu não tenho nenhuma dúvida que vai fazer um bonito. Camisa número 5, aí é um cara que eu não vi jogar, mas eu sei todo o histórico e, obviamente, o impacto que ele teve no período em que ele jogou. O quanto ele foi importante não só para o Bayern, quanto para a seleção alemã e, de fato, até surgir, por exemplo, o Zidane, acho que a grande identificação que eu sempre tive com camisa 5 foi Franz Beckenbauer. E aí você vai falar, poxa, mas e o Zidane que você citou aí? O Zidane, ele jogou com a 5 no Real Madrid, mas a grande identificação que você olha para o Zidane, você fala, isto é um 10, isto é um camisa 10, jogou na seleção da França com a 10, não era esse o mesmo
mesmo número dele, por exemplo, na Juventus. Então você tinha variações. O Zidane jogou com algumas camisas diferentes ao longo da carreira. Então, assim, não dá para ele tomar de assalto aqui a camisa número 5, que pertence a Franz Beckenbauer. Ele pode fazer aí o zagueiro nesse time ao lado perfeitamente do Maldini. Se precisar, ele joga mais avançado no meio campo, pode fazer o papel de líbero, enfim. O Beckenbauer é um cara muito moderno pro período em que ele jogou e espetacular. Camisa número 6, aí você fala, puxa, vai direto pra lateral. Só que a gente esquece o quê? Xavi. Esse é o grande camisa 6 da história do futebol. Um cara dominante na sua função durante muito tempo, vencedor, revolucionário, por que não em parte, porque ele mudou até o parâmetro físico de como dominar o meio campo. Se olhava muito para a parte física, para o domínio territorial de uma maneira imponente, e o Xavi, pequenininho, foi lá e fez todo o domínio de uma outra forma, um domínio técnico, inteligente, observando e gerando espaços, assim como o Iniesta, que falaremos dele mais na frente. Camisa número 7 eu acho que é batata. Muita gente vai falar do Garrincha, muita gente vai falar de outras figuras, mas lembrando aí, o Garrincha jogava ou jogou com a 11 também durante muito tempo, tinha inclusive uma identificação até interessante com a camisa número 11, com a 7 no Botafogo, uma coisa muito emblemática, mas eu acho que o grande 7 da história já passou inclusive a ser o grande 7 da história do Real Madrid, é o grande 7 da história de Portugal, um dos grandes, talvez o melhor deles, tecnicamente falando, da história do Manchester United, Cristiano Ronaldo. Acho que não tem muita disputa aqui, né? Você vai falar de camisa 7, tem muita gente para brigar, muita gente mesmo, por exemplo, o Cantona, Jorge Best, muita gente grande, Beckham, mas Cristiano Ronaldo é o grande 7 da história do futebol, o grande no sentido não só de conquistas, mas eu acho também de qualidade para a sua função. Camisa número 8 tem muitas disputas interessantes. O pessoal lembrou de Gerrard, o pessoal lembrou de Lampard, lá atrás teve gente lembrando, por exemplo, do Sócrates, e acho que foi um grande camisa 8, mas o melhor, acho que também dominando o seu papel, foi Iniesta. Lembrando que poderíamos ter o Gerson, mas é outro que tem um problema da camisa, né? De também passear por outras camisas. O Iniesta é muito identificado com a camisa número 8. Inclusive, tem gente que vai lembrar aí que eles trocavam na Espanha, né? O Iniesta jogava com a 6, o Xavi com a 8, então aí vai tanto faz, porque eles são muito identificados com os dois números. De qualquer forma, estarão na minha seleção dos melhores por camisa. Do 8 a gente vai pro 9, que pertence a Ronaldo Fenômeno, o grande 9, acho, da história do futebol, no quesito camisa. A identificação com essa camisa 9, e um 9 não só fazedor de gols. Lembrando quando o Ronaldo se machuca em 2000, ele explode o joelho, o Ronaldo tinha ali 23 anos de idade, e à época ele tinha bem mais gols, ele já tinha passado da casa dos 230 gols na carreira. O Messi no mesmo recorte, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tinham bem menos gols do que o Ronaldo tinha naquela época. Então assim, se ele não se machuca, sabe-se lá com quantos gols o Ronaldo teria terminado a carreira. Era um monstro, com muito recurso técnico, mas também uma força física absurda, por isso acabou gerando comparações lógicas até com o Pelé, pelo seu estilo de arrastar a marcação, de ter um poder de finalização que era monumental. Não era um grande cabeceador, mas não precisou disso para ser monstruoso. Eu acho que é o grande 9 que muitos de nós vimos e que a história do futebol viu. É verdade que há vários grandes 9, né? Van Basten, tem muita gente que lembra do Ibra, sim, tem várias gerações que conversam aí. Mas eu vou de Ronaldo Fenômeno. Agora chegamos num problema. Camisa número 10. É a camisa mais concorrida, é a que tem os maiores nomes. Aqui, por exemplo, tem o Maradona é um candidato, o Zico é um candidato, Puskás é um candidato, o Di Stefano já pode ter sido candidato, porque também já usou a camisa em determinado momento, mas sem aquela grande identificação, né? O Puskás usou durante muito tempo na seleção da Hungria. Você vai ter Messi, vai ter Pelé, Bergkamp, assim, se você quiser ter exemplo de todos os tipos aí, você vai ter. O Zidane, que a gente falou lá atrás, né? Uma grande identificação com a camisa 10 da seleção francesa, por exemplo. Platini, assim, é a maior concorrência que tem, é da camisa 10. E aqui, botando todo o peso da história, acho que a maior identificação quando você fala em camisa 10, o número 10, ele foi revolucionado pelo Pelé, isso aí não há dúvida, né? Inclusive ele ganhou o número por acaso na Copa de 58. Mas a partir dali, o número 10 virou uma outra análise em cima, né? Passou de fato a ser o craque do time, era o ponta de lança que não só servia para também armar quando necessário, mas não invariavelmente era o artilheiro da equipe. Então assim, o camisa 10 passou a ser o exemplo de qualidade máxima dentro do jogo, tanto que durante muito tempo numa comunidade do Orkut que eu fazia parte, tinha lá 10 e faixa, que é assim, acho que o ápice, né? O cara ser 10 e capitão do time. O Maradona, por exemplo, foi, o Platini foi, o Zidane, enfim, muita gente de quilate altíssimo. Mas aqui eu não vou ser hipócrita quando eu defendi durante muito tempo que eu não vi ninguém jogar mais bola do que o Messi. Então, o meu 10 neste time é o Messi. Por mais que o grande 10 emblemático, talvez, quando você bota lá camisa 10 no futebol, vai aparecer imagens muito relacionadas ao Pelé. Mas aqui tem uma questão também de qualidade, de domínio
do jogo e, obviamente, eu já citei várias vezes que o Pelé para mim é o maior da história. Acho que não teremos outro igual, porque o cara é tricampeão do mundo, pegou o Santos e elevou a um patamar estratosférico, mas essa não é a discussão, aqui é uma discussão de qualidade na identificação com o número, então acho que é Lionel Messi, o cara que arma, que é agudo, que mete gol, que tem os lances geniais de maneira individual, mas pensa de maneira coletiva. Então assim, eu nunca vi ninguém do meio pra frente fazer o que ele faz. O Messi pra mim é o grande armador que eu vi jogar e é o grande finalizador que eu vi jogar. Portanto, a camisa 10 desse time aqui tem dono Lionel Messi. E pra fechar, camisa 11 para Romário. Tem muita gente boa aí, se a gente for olhar nos sites gringos, muitos gringos põem Ryan Giggs, por exemplo, com a camisa número 11, o Gento, que jogou no Real Madrid, foi muito importante, mas eu acho que a camisa 11 ela criou, e principalmente para o brasileiro, uma simbiose muito legal com o Romário, porque normalmente o goleador, a gente era acostumado e vinha de gerações anteriores ali, com o Careca, por exemplo, usava 9, né? E você teve na própria Copa de 82, de 86, um Careca em 86, o Serginho em 82, então assim, você tinha sempre o 9 era o fazedor de gol, era a referência. O Romário mudou um pouco a nossa percepção, né? E a gente passou a olhar para a camisa 11 como a camisa goleadora para uma geração inteira, então, e uma qualidade absurda, né? O Romário não era só o gênio da pequena área, ele era muito mais do que isso, muita coisa mais que isso, e no final das contas é o melhor camisa 11 da história para o Polêmicas Vazias. Obviamente a gente vai deixar lá de 1 a 11 e você põe o seu melhor da história de acordo com cada camisa, respeitando aí os critérios que a gente meio que estipulou aqui, beleza? É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike e o mais importante, né, pega o conteúdo, espalhe aí nos seus grupinhos de WhatsApp, volte sempre, viu? Passei em outros canais, mas volte sempre pra cá, é nóis, fique em casa.